jornada. Quando parecer que tudo está perdido, acalme-se, oriente-se e siga a jornada, que logo ali uma luz iluminará teu caminho. Que assim seja. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, muito bom dia. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma página em branco nas nossas vidas. Naquela semana que está começando as vibrações das comemorações do aniversário de Jesus, deste Cristo planetário que desceu à Terra para nos ensinar o caminho do amor, da retidão, da paz, da harmonia. Que possamos então levantarmos neste dia pensando no assunto, nos envolvendo com estas energias, agradecendo ao Pai mais uma oportunidade e colocando na nossa visão, no alcance do nosso olhar, aquele olhar compassivo do Mestre a nos contemplar como ovelhas do seu rebanho. Que o sábado então seja intenso de energias amorosas, cheia de perdão, cheio de tolerância, cheio de compreensão, cheio de amabilidade. E que, se temos condições, que espalhemos o amor na forma da caridade. Um bom dia a todos, que assim seja. Neste tema que o irmão Jussi começou a falar, que é o Cristo da Terra, vamos emendá-lo com uma pequena reflexão de hoje. Aprendemos desde crianças que o mundo não nos merece crédito, porque a toda hora nos faz sofrer. Ficamos com a impressão de não ser este o melhor lugar para vivermos. Mas o mundo em que vivemos resulta da ação dos nossos pensamentos, de nossa avaliação e conclusão. Transforma-se de ruim em bom, de triste em alegre, de estéril em abundante, conforme seja a nossa crença. Para que se torne agradável, temos que julgá-lo assim, não com um julgamento superficial, mas com um julgamento profundo, que venha da consciência. Por isso, pense que o mundo é bom. Esse é um pensamento de alta qualidade, que faz com que a bondade do mundo chegue até você e aumente. Primeiro, ela cresce em você, que está pensando, e a seguir cresce no exterior, nos outros, nos fatos, na natureza. Tenha a certeza de viver a vida que merece e creia que o mesmo acontece com os outros. A convicção de ter um apoio interior, de ter paz, engrandece você. E isso é felicidade. O mundo é como você pensa que ele é. Para ser bom, o mundo pede-lhe que você o veja com alegria. Pensemos nisso. Em cima disso, vamos ver o que o irmão Jussi encontrou no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia. Bom dia, Antônio. Mais uma vez, bom dia, ouvintes. Perceberam já que nós estamos direcionando o tema para refletirmos sobre o aniversário do Mestre.
Então, a reflexão que o Antônio nos traz, nós poderíamos trabalhá-la no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, onde uma das instruções nos coloca a seguinte reflexão: reconhece-se o cristão pelas suas obras. E por aí, Antônio, nós podemos trabalhar esse tema. Porque nós todos, consciente ou inconscientemente, ou por herança familiar, nós nascemos cristãos. No Ocidente, nós nascemos cristãos. E nós facilmente dizemos que somos cristãos. E nós, você, eu e muitos outros companheiros de jornada, dizemos que somos espíritas cristãos. Mas dizer só não basta. No momento em que nós vamos comemorar o aniversário daquele que veio nos ensinar como lidar com a vida, sob o ponto de vista da lei de Deus, nós temos que praticar os ensinamentos de Jesus. Então, ser cristão não é só ter herança familiar do cristianismo. É compreender, é aprender, é praticar as obras do Mestre, os ensinamentos do Mestre. Que dificuldade isso aí! Por que nós temos tanta dificuldade em dizermos e fazermos a cristandade? Cristandade, na minha concepção, é irmandade. Não importa a cor, o sexo, não importa a nacionalidade, sem muros e sim com pontes. Não importa. Por que nós temos essa dificuldade tamanha em fazer aquilo que Cristo veio nos dizer, veio nos fazer e comprovou na sua encarnação na Terra, com o seu próprio sacrifício, cumprindo as Escrituras? Por que nós temos essa dificuldade em nos tornarmos realmente amigos, irmãos uns dos outros? Por que nós sentimos tanto isso? Será que porque nós somos ainda muito novos? Somos seres reencarnantes ainda muito novos, muito jovens? Será que vivemos num país descoberto, por exemplo, há 500 anos, então é muito jovem também? Mas podemos levar isso para os outros lugares do planeta, que são muito mais antigos, a velha Europa, por exemplo, que são muito mais antigos que nós. Por que todos nós temos essa dificuldade de entender esse ensinamento? Porque é um ensinamento bom, um ensinamento que só nos traria a alegria da vida. Por que qualquer coisinha nós estamos tão irritados? Parece que fora do tempo, fora do jogo, fora da linha, fora da compostura. Por quê? E aí vem os porquês de tudo isso. E as perguntas é que move a evolução da humanidade. Não são as respostas, são as perguntas que fazem com que nós nos movimentemos em busca das respostas. Então tem nesse ensinamento a orientação de Jesus no sentido de que nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Tu tem muita razão no que tu disseste, Antônio, da nossa jovialidade espiritual. De fato, os Espíritos têm nos indicado que esta nossa imperfeição, um tanto que acentuada, também diz respeito à nossa imaturidade espiritual. Nos coloca na condição de espíritos infantis ainda. Então, muito aprendizado há de que se avançar. Mas, contrapondo esta que seria uma justificativa para a nossa pequenez e para os nossos erros e imperfeições, nós temos os ensinamentos que nos foram postos à disposição e que nos foram postos com a orientação de que nós já podemos assimilar e praticar. E aí Jesus nos aplica, nos ensina, nos conduz para o amor de Deus.
nos diz que fora da caridade não há salvação e nos indica a caridade como sendo um conceito de 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. Abrangendo este comportamento amoroso, nós estaremos inseridos no momento atual, mesmo que infantil, e necessário para que nós estejamos em paz com nós mesmos e com o nosso semelhante. Por isso que eu entendo que o Natal é muito mais do que nós praticamos na nossa capacidade de compreensão. Longe de querer falar mal do Natal como ele se põe, porque o Natal representa a sua movimentação dos seres, representa o quanto daquilo que nós compreendemos da vida. E tem muita coisa boa no Natal, mas nós não podemos esquecer da balança do equilíbrio, de lembrar do aniversariante da data, porque se sob ponto de vista histórico isto é controvertido, eu sempre digo para aqueles que me ouvem: não estude Jesus sob ponto de vista histórico, estude sob ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa e que é o que vai nos salvar de nós mesmos. Se essa data foi criada no século III, já pelos romanos, no comando da Igreja Católica, pois bem, foi criada, existe, vamos festejá-la. E está posto. Não há a necessidade de nós criar problemas em cima disso, porque o significado da data é muito maior do que a data. Então, neste aspecto, Jesus nos deu o caminho, mesmo que nós sejamos ainda espíritos infantis, para a felicidade que todos nós buscamos. Jesus não tem discussão. Eu gosto muito da palavra, 2 palavras que eu cito regularmente. Jesus é cláusula pétrea nos ensinamentos. Jesus é tão grande perante nós que é uma distância que nós não podemos mensurá-la. Explorando o Evangelho, nós podemos descobrir não só a letra geral, a letra fria, as parábolas crísticas, mas se nós buscarmos a cada palavra que ele disse naquele tempo, e que ele tinha que falar por parábolas, porque era ensinamento para todos os tempos, daquele tempo, para os tempos de hoje, os tempos de amanhã, é o mesmo ensinamento. Buscando o cerne da questão, vamos descobrir coisas inimagináveis. Tem gente que coloca Jesus às vezes como humano, como sofrimento, como tentado a fazer coisas, como pedindo: estou arrependido, quase que estou arrependido do que eu estou fazendo. Jesus não passou por isso. Ele era muito superior a nós. Ele não tem essa discussão. Ele é tão superior que ele pegava parábolas de 1000 anos antes, porque ele é um ser centenas de milhares de anos mais antigo que nós. É o criador, é o governador do nosso planeta. Então ele colocava parábolas naqueles momentos críticos da sua passagem na Terra, e que serviria para todos os tempos. E agora estamos explorando o Evangelho, estamos descobrindo as parábolas ditas por ele, inclusive naquela hora da sua crucificação. E um ponto que nós não podemos perder na nossa reflexão é que as parábolas, elas parecem estranhas para nós hoje em razão da evolução intelectual que nós angariamos fora da religião, né? Porque na época as parábolas eram muito bem entendidas, porque era direcionada para o entendimento daquele povo. Então Haroldo Dutra nos ensina que quando nós estudarmos Jesus na sua contemporaneidade, nós devemos estudar os aspectos históricos daquela vida, daquele povo, daquela gente, e não fazermos uma ligação direta com a nossa forma de viver. Nós não vamos entender daí. E Jesus, nesse aspecto, também nos disse na época que iria atualizar ou iria comandar a atualização dos seus ensinamentos através de uma outra ferramenta.
E essa outra ferramenta trouxe eu e o Antônio para esse programa hoje, que é a doutrina espírita, que é o Cristo Consolador, comandado pelo Espírito de Verdade. Então vejam que, muito embora as coisas possam parecer complexas na organização divina pela nossa falta de compreensão, já existem ferramentas que clareiam tudo. Basta que a gente tenha boa vontade, basta que a gente compreenda o que significa entrar pela porta estreita da vida. Porque, naturalmente, sendo filho de um ser perfeito, criador de tudo, que mandou para esse sistema que nós vivemos, o seu Filho Uno, um Cristo planetário para criar o sistema, então nós estamos vivendo num planeta que foi criado por esta figura que levou 1000 anos para nascer num corpo de carne que se chamou Jesus. Naturalmente nós não podemos compreender a sua essência. Para ele era natural caminhar sobre as águas, para ele era natural transformar água em qualquer coisa que ele quisesse, transformou em vinho, ressuscitou Lázaro, curava paralíticos. Por quê? Porque a matéria que nos traz ainda tanta experiência, tanta dificuldade, tantos desafios em razão do nosso estágio, Jesus dominava amplamente, foi ele que formou a terra e o sistema. Então isso é que nós temos que compreender, que é cláusula pétrea. Não se discute o Jesus Cristo planetário. Não se discute de forma nenhuma. Nenhuma religião que se diz cristã tem permissão, eu diria assim, para discutir Jesus. Por exemplo, um exemplo bem prático. Jesus, por exemplo, naquele momento, ele sabia que ia morrer? Ele sabia que ia acontecer tudo que aconteceu com ele? Claro que sim. É claro que ele sabia. Ele estava muito mais adiantado. E ele disse para os apóstolos que não quiseram ouvir, ele disse. Inclusive quem o trairia. Sim. Ele sabia quem o trairia. Aqui foram tudo testes que foram feitos. Se hoje, nos nossos tempos, nós sabemos dos médios de hoje, dos nossos tempos, sabe o momento da sua desencarnação. Foi dito, a Ivone Pereira, por exemplo, ela sabia do horário da sua desencarnação. Ela disse, tal hora eu não vou estar com vocês, me procure em tal lugar que eu não estarei mais aqui. Pietro Baldi disse o dia, a hora e o local que ia desencarnar. Então Jesus não saberia? Claro que ele sabia do sofrimento que ele teria que passar. Ele se despojou da sua espiritualidade maior para passar e provar para nós que nós poderíamos passar por coisas parecidas, nunca igual a ele, porque ele tinha já quintessenciado muito mais o seu espírito. Então o sofrimento é muito maior, porque dentro dessa possibilidade. E então vejam só, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Será que ele foi tentado lá pelo demônio? Mas claro que ele não foi tentado. O demônio não tinha poder sobre ele. Ele não tinha esse poder todo. São coisas místicas que nós temos que, aos pouquinhos, dizer assim, mas então esse é o Jesus que nós queremos estudar. O Jesus interplanetário, o Jesus criador, o Cristo criador do planeta e que nos governa até hoje. E que nós, voluntariamente, com a nossa infantilidade espiritual, o diminuímos no seu conceito, transformando ele num líder religioso, né? Jesus não foi um líder religioso, Jesus não tinha religião. Jesus veio com uma proposta universal de nos colocar mais perto daquele que nos criou. Então o que faz? A dificuldade está posta porque nós temos como ferramenta para entender todo o fenômeno a racionalidade humana, movida pela nossa inteligência ainda um tanto que pequena nesse aspecto, rudimentar. Nós não temos capacidade de compreender o todo do processo, mas há de vir o tempo que nós compreenderemos. Nós que estamos começando a chegar lá.
Falava essa semana com um amigo, agora voltando de novo a essa data tão importante, porque somos o que pensamos, e ele dizia assim: eu não vou nesse Natal na casa de ninguém, vou ficar com a minha família na minha casa. Aí, por quê? Não vai na casa do fulano, do Beltrano? Por que não vai lá, teus familiares? O ano inteiro eles brigaram. Nós íamos lá e eles brigaram. Agora só no Natal, será que eles vão se unir agora no Natal tão somente? Eu não sou falso, eu não tenho duas caras. Aí eu fiquei refletindo sobre o que ele dizia. E dizia assim: mas deves ir assim mesmo, que se naquele momento tu tiveres paz, tu conseguir levar a paz para a tua família, para aquelas pessoas que tu convivias, é um momento importante também, que de repente aumenta 1 hora, aumenta 1 dia, aumenta 2 dias, o Natal que deveria ser sempre nas nossas vidas. Todo dia um Natal, um renascimento desse Cristo que nós estamos falando agora. Que esse Cristo que é um ser que nós não temos como mensurá-lo, a medida da sua grandeza perante nós. E ele é amor puro. Amor puro. Isso que nós temos que entender. Ele é amor puro, repito mais uma vez. Ele não tem misturas nesse seu grande amor que ele teve, porque ele amava as pessoas, ele amava inimigos, ele amava adversários, ele amava os seus, ele amava todos que apareciam de frente dele, que eram escorraçados pelos povos da época. E olha o reducionismo fantástico que ele criou para o nosso aprendizado. Fora da caridade não há salvação. Quando eu tiver um pensamento em relação a um irmão meu, é benevolente? É indulgente? É recheado de perdão? Todos nós estamos inseridos neste contexto como iluminação de nós mesmos. Então, se eu tenho mais, eu tenho que dar para quem tem menos. É lei da vida. Porque foi essa proposta que o Cristo planetário trouxe como Jesus. Porque ele era muito, 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 muito superior a todos esses irmãos menores que ele veio conduzir. E sabia que a condução dele o levaria a um sacrifício que se tornou um exemplo educativo. Então, quem hoje, de posse de melhores condições de compreensão sobre a bondade, sobre o amor, sobre o perdão, está enxergando o irmão resvalar no erro, na revolta, na ira, mesmo no exemplo que o Antônio deu, estenda a mão. Estenda a mão e ajude, leve a sua energia de bondade, de compreensão, porque na escada da vida a sua outra mão está voltada para cima e está recebendo ajuda que muitas vezes ele não percebe. Sermos bons não é para os outros que a gente deve praticar, é para o nosso benefício, é para a nossa paz. Então, nestes momentos em que nós detectamos as falhas dos nossos companheiros, dos nossos familiares, dos nossos amigos, não é o momento da crítica, não é o momento da revolta, não é o momento da revanche, é o momento da conciliação. É isso que Jesus veio nos trazer. E eu peço perdão. Eu aproveito essa oportunidade para pedir perdão pelos meus acessos de cólera às vezes disfarçado de irritação, pelos meus acessos de adversários que me acorrem vez por outra, pela minha forma mais grosseira de manifestar-me perante ao meu semelhante, pela minha forma da condução do meu veículo automotor, pela forma com que eu me dirijo aos meus familiares, às vezes não tão educadas, por aquilo que eu penso, muitas vezes, de alguém que eu não simpatize, por aquilo que eu escrevo, muitas vezes, em lugares impróprios, ironizando situações ou pessoas, por aquilo que eu invado ao meu colega, ao meu amigo,
ao meu conhecido na sua intimidade para fazê-lo sofrer. Eu peço perdão. Eu quero que esse perdão seja estendido e que os erros que eu cometi ontem eu não cometa hoje nem amanhã, e que eu possa sempre levar a boa nova desse entendimento, nesse progresso que deverá ser contínuo, pois depois que eu errei de uma forma, não posso permanecer neste mesmo erro. Eu peço perdão. Peçamos todos perdão, em nome deste grande amor que se derrama sobre nós, que é o do Mestre Jesus, por nossas atitudes, intemperanças, por nossas omissões, por nossos exageros, pelas nossas incompreensões, pelos nossos atropelamentos e pelas nossas negações ao longo deste 2019. E que possamos, com estes erros, alavancar as nossas vidas para que 2020 erremos menos, para que possamos pedir menos perdão e abraçar mais, confortar mais, alegrar mais. As nossas preces de hoje, os nossos irmãos que estão sempre ligados conosco, nossa irmã Andresa Zambarda Rodrigues, que ela receba essa oração no seu coração. A nossa querida Jandiva, nossa querida Manofir, a Salete Ana Mantéria, a Dona Bromilda Knack, a Dona Maria de Lourdes, a Josiane Cortes e tantas outras pessoas, Dona Cecília também, querida Dona Cecília, receba no seu coração a bondade divina. Também o nosso abraço para Fátima Ertel, Ângela Pereira, Loraci Ren, Carla Berni, Benício Werner, Luiz Carlos Pauli, Eliseu Scherer, Zoida Amauri, a todos os nossos confrades da União Espírita, da nossa região, a todos os nossos ouvintes que neste momento encheram o peito de alegria porque se consideraram cristãos. Um beijo no coração, Feliz Natal a todos. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos,
abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.